Quero ler uma escritura com vocês aqui, que se encontra no Apocalipse, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Que Deus siga nos ajudando, né, na continuação desta noite, né? Mas vamos ler. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus acrescente suas bênçãos, sua palavra. Vocês podem se assentar, irmãos? Como diz a letra daquele hino, né? Muitos anos, muitos dias tem se passado, né? Muitas lutas, provas e assim por diante, mas ainda nós estamos aqui, né? A graça do Senhor tem nos mantido até aqui, né? E isto nos dá aquela alegria, aquele privilégio de podermos ainda estarmos na fileira, né? Quando nós olhamos de ambos os lados e vemos que muitos já não existem mais, né? Mas nós estamos aqui pela graça, né? E vamos estar aqui enquanto Ele permitir nós estarmos aqui, né? Amém? Mas eu quero, com a permissão de Deus, falar um pouco aqui sobre um pequeno tema que Deus me deu, que é baseado aqui em Apocalipse mesmo, né? Ali no versículo 5, quando o Espírito Santo, ele nos fala algo, e eu estava lembrando que, começando pela era de Éfeso, né? E não é uma linha direta, quando tem o começo pelas eras da igreja, mas ele começa e tem que fechar o ciclo, né? E como nós estamos nesta última era, para fechar o ciclo, então nós vemos o Espírito Santo nos trazendo esta palavra, uma palavra que muitas vezes nós, humanos, não queremos ouvir. Mas a verdade é que Deus, por Ele nos amar, é que Ele, nas muitas vezes, né? Não somente nesse tempo no qual nós estamos vivendo, mas desde os tempos antigos, né, bíblicos, nós vemos Deus
ele nos chamando sempre a atenção, sempre para voltarmos. Porque há muitas coisas que acabam ficando para trás, e isso no final vai dar um acúmulo, né? E Deus, por Ele nos amar, então Ele vem e nos chama a atenção para um propósito. E o título desta pequena mensagem é Tempo de se Arrepender. Nós olhamos, irmãos, ali em Eclesiastes, no capítulo 3, e nós vemos quando a Bíblia fala que debaixo do céu, para todas as coisas há um propósito. E a Bíblia fala que há um tempo de nascer, há um tempo para morrer, há um tempo de amar, há um tempo de aborrecer. E assim a Bíblia vai descrevendo. Mas entre esse tempo que nós temos aqui na terra, debaixo do céu, também há um tempo para o homem, para a mulher, se arrepender. Se você olhar ali na era de Tiatira, você vai encontrar também no capítulo 2, o versículo 26, o mesmo Espírito Santo, porque o profeta diz que não há dois Espíritos Santos, mas há um Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ele diz que deu tempo para a era de Tiatira se arrepender. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, a Bíblia fala que há tempo para muitas coisas debaixo do céu, né? E entre esses muitos tempos, Deus dá o tempo para o homem, dá o tempo para a mulher se arrepender. Mas se arrepender do quê? Dificilmente, quem vai se arrepender de coisas certas? O que temos que nos arrepender é de algo errado que nós cometemos. Agora, irmãos, nós vemos que a menos que nós venhamos sermos convencidos pelo Espírito Santo de que nós estamos errados em alguma coisa, nós não poderemos nos arrepender. É necessário o Espírito Santo nos convencer de algo que nós estamos fazendo errado, e então, a partir de então, vir o arrependimento. Agora, esse arrependimento tem que ser um arrependimento genuíno. Aí entra a questão, quando o profeta diz que, na maioria das vezes, quando as pessoas vinham ao altar, era feita a chamada para quem queria aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, se arrepender de seus pecados e assim por diante. O profeta diz que muitas pessoas vinham pelo corredor, mas estavam rindo, estavam chupando chiclete. E o profeta diz: eu não creio numa conversão verdadeira assim. Uma verdadeira conversão lhe causa uma repulsa, causa uma dor, causa um aborrecimento, causa lágrima no homem, na mulher, no jovem. Isso é uma verdadeira conversão. Mas para haver, amados, esta verdadeira conversão, este verdadeiro arrependimento, é necessário Deus vir e falar ao homem, falar à mulher, falar ao jovem. E quando então nós somos realmente convencidos pelo Espírito Santo de que nós estamos errados em alguma coisa, então nós nos arrependemos. Ou seja, nós puxamos aquela marcha ré e olhamos exatamente naquele ponto em que nós falhamos. E nós vamos então lutar para
consertar aquilo. E nós vemos o Espírito Santo, irmãos, ali na era de Éfeso, ele chamando os cristãos a arrepender-se, porque eles tinham feito algo que não agradara a Deus. Eles tinham feito algo que entristecia a Deus. Eles estavam fazendo coisas que deixavam o Espírito Santo aborrecido. E nós vemos muitas vezes, o profeta Isaías, ele nos fala, ali no capítulo 59, ele fala que o que faz Deus virar o rosto, esconder o rosto do homem, da mulher, é devido aos nossos erros cometidos. Isso coloca entre Deus e nós, ou seja, entre Deus e o homem, uma barreira. E nós então somos impedidos de sermos abençoados por Deus. O homem é impedido de ser abençoado por Deus. A mulher é impedida de ser abençoada por Deus. Mas por quê? Porque Deus não quer abençoar? Não. É porque há algo entre Deus e o homem. E este algo é algo errado. É algo que faz com que Deus vire o rosto para o homem, vire o rosto para a mulher. E o Espírito Santo, então, na era de Éfeso, ele chamando os cristãos ao arrependimento. Porque eles haviam, irmãos, caído. Ou seja, eles haviam deixado aquela prática. Eles haviam deixado aquele amor que eles tinham pelas coisas de Deus. As coisas de Deus já não era mais o que era antes, quando houve aquela verdadeira conversão, aqueles primeiros cultos que eram participados, e lágrimas desciam no rosto daqueles crentes, daqueles irmãos, daquelas irmãs, daqueles jovens. E o Espírito Santo convencia eles das coisas erradas, e eles se arrependiam verdadeiramente, e eles se aproximavam cada vez mais de Deus, e eles buscavam a Deus, e eles jejuavam, e eles liam a palavra de Deus, meditavam na palavra de Deus. Mas agora eles haviam deixado a coisa esfriar, eles haviam relaxado nas coisas de Deus. E Deus, devido ao seu infindo amor para com o seu ser humano, ele começa então a chamar aos cristãos para eles se arrependerem e começarem novamente a praticar aquilo que eles praticavam no começo. Ou seja, voltar a amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. E nós estamos, irmãos, vivendo nesta era final. Não há mais uma outra era além desta. Esta é a última era. É por essa razão que o Espírito Santo tem clamado. É por essa razão que Deus tem falado. Porque nós estamos no limiar. Estamos no final dessa última era. Ou seja, daqui um pouco, nós daremos os últimos passos, já estamos dando os últimos passos, e o arrebatamento estará acontecendo. E Deus, então, ele vem e ele chama cada um de nós ao arrependimento. Nós olhamos, irmãos, e nós vemos que o nosso profeta, um homem que nem ele era, um homem que realmente buscava a Deus, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que dava tudo dele mesmo para fazer o melhor para Deus.
Mas nós vemos o irmão Brena dizendo que todos os dias ele tinha que se arrepender e ele tinha que se converter a Deus. Eu penso muitas vezes, irmãos, que se o irmão Brena tivesse a oportunidade de estar assentado nos bancos, como muitas vezes eu estou, como muitas vezes vocês estão, e fosse chamada, ou seja, feita uma chamada de altar, e o pregador dissesse: há alguém aqui que está desejoso em se arrepender de seus pecados e se converter a Deus, o irmão Brena era um deles, porque eu vejo ele muitas vezes, ele disse: eu também levanto minha mão para Deus, porque eu preciso dele. Eu levanto minha mão para ele, porque eu preciso me converter outra vez. Isso, irmão Brena. Ele precisava disso todos os dias. Por que ele precisava disso todos os dias? Porque ele é um homem como eu, como você. Porque nós vemos Deus falando, através do apóstolo Tiago, e Tiago diz que Elias, ele era um homem sujeito como qualquer um de nós. Teve os seus momentos de altos e baixos. Teve os seus momentos que ele teve que se arrepender. Teve os seus momentos que ele teve que realmente fazer com que lágrimas corressem dos seus olhos pela sua face. Mas todavia, Tiago diz que quando ele orava a Deus, por 3 anos e meio não chovia na terra. E novamente ele orava. E então a chuva vinha. E nós estamos, irmãos, num tempo, o profeta diz que é um tempo tão crucial. E eu tenho meditado sobre isso, que o momento agora que nós estamos vivendo, né? Que esse tempo que nós estamos tendo, veja bem isso, ó, esse tempo que nós estamos tendo agora, quando você não pode sair de casa quase, a menos por extrema necessidade. Se o profeta de repente vivesse nos nossos dias também, ele estaria, num certo sentido, meio por casa, devido ao momento que estamos vivendo. Agora, eu gostaria que você meditasse um pouquinho comigo nesta noite. Há uma razão, irmãos, há uma razão de Deus ter permitido isto estar acontecendo nesses dias. Não é em vão Deus ter permitido isso estar acontecendo. Sabe o que eu estava pensando essa semana? Todo mundo, você convidava para ir na igreja, aquela pessoa não tinha tempo. Vamos orar, a pessoa não tinha tempo. Vamos sentar um pouco para nós meditarmos na Bíblia, a pessoa não tem tempo. Todo mundo correndo de um lado para o outro, cuidando dos seus negócios, que não é errado fazer isto. Ou seja, priorizando as coisas naturais, mas deixando em segundo, terceiro lugar as coisas de Deus. Vocês veem o profeta falando isso em muitas mensagens. Eu estava lendo essa mensagem aqui, abandonando tudo. O profeta diz que havia uma razão para as pessoas estarem em casa nas quartas-feiras, no culto de oração. Ou seja, as pessoas não tinham tempo para vir nos cultos de oração, nas quartas-feiras, ou atender uma convocação do pastor para um jejum, sei lá, de 1 dia ou 2 dias, a favor de algo. As pessoas, elas estavam dispostas a outras finalidades, menos para Deus.
Mas o que fez Deus, irmãos? O que Deus está fazendo ainda hoje, nessa noite? Deus está dando um tempo para mim, Deus está dando um tempo para você. Deus está dando um tempo para o homem, para a mulher, parar um pouco, refletir um pouco, fazer um autoexame, olhar para dentro de si mesmo. E eu digo uma nessa noite, irmãos. Chegará aquele dia quando ninguém vai ter como chegar diante de Deus e arranjar uma desculpa. O profeta diz que não haverá subterfúgios, não haverá saídas. O profeta diz que nós teremos que sermos sinceros mesmo. Se nós não somos sinceros aqui, mas naquele dia nós vamos ter que ser sinceros. Por que tu não ia nos cultos nas quartas-feiras à noite? O que eu vou dizer? O que você vai dizer? O que nós vamos dizer? Qual será a minha desculpa? A tua desculpa? Eu não tinha tempo? E Deus, Ele tem dado esse tempo para a humanidade. Para que a humanidade pare, reflita e veja o momento que estamos vivendo. Porque eu falava um dia, irmãos, que as oportunidades naturais, elas vêm e apresentam-se para mim, mas elas não vão ficar ali diante de mim, semanas e semanas. A oportunidade de um emprego, ela vem para mim, e ela se coloca diante de mim. E se eu abraçar aquela oportunidade de emprego, para ir até naquela empresa, ver se consigo um emprego, amém por isso. Mas se a oportunidade vem e eu não aproveito, ela passa. E ela vai a outro. Isso no natural, irmãos. Mas também as oportunidades espirituais, elas vêm. Elas vêm, mas elas passam também. É por isso que a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Se nós perdemos o tempo, irmãos, de orarmos a Deus, se nós perdemos o tempo de buscarmos a Deus, se nós perdemos o tempo de nos aproximarmos de Deus, de nos aproximarmos um dos outros. Observe uma coisa aqui, irmãos. Veja se isso não é verdade. Nós tivemos muito tempo, esses dias que passaram, antes de chegar essa peste nos dias que nós estamos vivendo. Tivemos muito tempo para nos visitar um ao outro. Mas não fizemos isto. Com exceção de alguns, não fizemos isto. Hoje, quem sabe, deixa eu dizer isso, hoje, quem sabe você diz, eu gostaria de ir lá naquele irmão, mas você não vai. Você não pode ir. Até porque as pessoas estão receosas. As pessoas às vezes nem querem te receber na casa delas, por causa disso que está aí. E você, deixa eu dizer isso, irmãos. Você só aprende a valorizar o teu irmão, a tua irmã, quando falta oportunidade, ocasião, tempo para você apertar na mão dele, para você abraçar ele, para você ir na casa dele e conversar com ele. É aí onde eu valorizo o meu irmão, é aí onde você valoriza o teu irmão, é aí onde você valoriza o pastor. É ainda você valoriza a esposa, você valoriza o filho, você valoriza. Por quê? Porque o tempo que eu poderia ter feito isso, eu não fiz. O tempo que eu poderia ter ajudado alguém, eu não ajudei. O tempo que eu poderia ter uma palavra para o meu irmão, para minha irmã, eu não transmiti a ela, ou a ele. E o tempo vem e passa. O
tempo vem e passa, a oportunidade vem e passa. E se nós não aproveitarmos, restará o quê? Restará aborrecimento. Você vai se arrepender de não ter feito aquilo. Eu vou me arrepender de não ter falado aquilo. E nós estamos vivendo entre os muitos tempos que estão disponíveis a nós. Um desses tempos é o tempo de nós nos arrependermos. Voltarmos ao verdadeiro companheirismo, voltarmos a buscarmos a Deus, voltarmos àquele amor que Deus pede de cada um de nós, pela palavra, pelos cultos, voltar àquele amor de irmão para com irmão, de irmã para com irmã. Mas precisou Deus puxar, vamos dizer, o brequear tudo. Vocês lembram que aquela noite que eu preguei aqui, como Deus falou aqui, vocês lembram disso? Como Deus falou aqui, de que será que precisaria Deus tomar uma atitude para as pessoas realmente vir a tomar a Deus na sua palavra? Será que era necessário Deus tocar de agir com o filho, com a filha? Por que isso, irmãos? Naturalmente, um pai, ele não gostaria de bater no filho, não gostaria de bater na filha. Isso dói, isso causa lágrimas. Mas muitas vezes, mesmo não querendo, aquele pai ele tem que passar a mão numa vara e bater naquela criança. E é o que tem acontecido muitas vezes, Deus não querendo, porque Deus não quer. Deus nunca quis tratar com Israel da maneira que ele teve que tratar com Israel muitas vezes. Enviar os seus profetas, madrugando, chamando ao povo para voltar, para se arrepender, para acertar aquilo que deveria ser acertado. Deus não queria fazer aquilo. Deus não queria levar o povo de Israel para o cativeiro, fazer eles ficar 70 anos lá, mas foi necessário, porque o povo não dava ouvido ao que Deus falava através do profeta. E eu estava pensando, meditando, irmãos, que eu gosto disso, irmãos. Eu vejo Deus nisto. Você pega cada mensagem do profeta, e você lê ela, e você lê pregando para nós. Porque as pregações deles são todas elas atuais. Elas se encaixam perfeitamente comigo. Se encaixam perfeitamente com a igreja de hoje. É isto que é esse Deus o qual nós servimos. Ele é atual, irmãos. A sua mensagem é atual. Eu estava ouvindo ontem à noite o pastor Edival falando, na mensagem O Equilíbrio Familiar em Prática, e ele falando que quando Jesus, ele falava ali para os discípulos, ele não estava falando exatamente para os discípulos, mas aquilo que ele estava falando abrangeria os cristãos de todas as eras, e nós, os quais estamos habitando ou vivendo nessa última era, seria os que seriam alcançados por aquilo que Jesus estava falando aos discípulos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual.
Para aqueles dias era atual para eles, mas para nós hoje ela é atual para nós. O profeta falava para o povo lá, aquilo era atual para eles. O profeta falou naqueles dias ali, irmãos, naqueles anos que ele viveu ali, a mensagem alcançou nós, para nós ela é atual. Ela fala diretamente comigo. Ela fala diretamente com cada um de nós. Se o profeta chamava atenção, através do Espírito Santo, para aqueles irmãos daqueles dias, hoje a mesma mensagem, porque não é outra, a mesma mensagem vem e chama a nossa atenção nos dias em que nós estamos vivendo. Se eles precisavam se arrepender lá, nós estamos necessitando de nos arrepender aqui. E esse é um tempo que Deus tem colocado bem diante de mim. Esse é um tempo que Deus tem colocado bem diante de você, irmão. Eu fico me perguntando às vezes, irmãos. Agora, isso que eu estou falando baseado na Bíblia e nas mensagens do profeta William Marion Branham. Eu fico meditando hoje. E o irmão Branham, ele vem e ele diz que a igreja deste dia, ela esforçará para igualar-se à igreja primitiva. E é isto que tem me preocupado. É isto que tem me preocupado. E eu estou lutando para isso, irmãos. E eu creio que você também está lutando para isso. E eu vou dizer algo aqui, porque o profeta diz que sem isso eu não vou chegar lá, nenhum de nós vamos chegar lá. Aonde está aquele verdadeiro companheirismo, de acordo com a palavra? Aonde está aquele verdadeiro amor, de irmão para com irmão, de irmã para com irmã? E nós vemos através das mensagens que o rapto, ele está perto. E nós assistimos os cultos, aonde você assistiu um culto, o pastor falando, advertindo, chamando a atenção. E se este é um momento, irmãos, que nós realmente temos que fazer um autoexame, fazer uma análise da nossa vida. Como diz Paulo, examine-se a si mesmo. Veja bem, Jurandir, como é que você está? Você está pronto para o arrebatamento? E essa pergunta eu tenho que fazer para mim mesmo, irmãos, no meu dia a dia. Essa pergunta, você irmão, tem que fazer para você mesmo, no dia a dia. Eu estou pronta? Eu estou pronto? Eu vou? E se não tiver uma segurança, uma certeza, então o que eu tenho que fazer? É realmente lutar para estar pronto para esse momento. Essa pandemia, ela veio, tem nós mantido praticamente em casa, para mim ter uma oportunidade, para mim ter um tempo, para mim olhar para minha esposa e dizer, me perdoe naquilo que eu falhei contigo.
Tem me dado um tempo para me olhar para um dos meus filhos e pedir perdão para ele? Tem me dado um tempo para mim me aproximar mais de Deus? Sim, tem me dado tempo para isso. Para mim ler mais a Bíblia, para mim ler mais as mensagens. Tem me dado um tempo, irmãos, para mim, aí sim, o meu assunto ser realmente Cristo. Só que infelizmente a verdade é essa, irmãos. Eu não sei como é que está agora, né? Mas até há poucos dias o assunto era coronavírus. E o pior, irmãos, o pior é que nas muitas vezes coronavírus era mais pregado por irmão do que o evangelho. Meu Deus, irmãos. Vocês me perdoem, mas essa é a verdade. Não posso pregar o evangelho de Deus, então vou ajudar o nosso adversário a pregar a mensagem dele. Não posso pregar a mensagem de vida eterna, que é em Jesus Cristo, vou pregar a morte que está no teu inimigo e no meu inimigo, que é o diabo. Estou ajudando ele a propagar a mensagem dele. Ao invés de nós sermos portadores destas boas novas de Cristo. Eu pensando entre eu mesmo, né? Um que teria e tem até uma certa responsabilidade de estar falando algo para a igreja, colocando a igreja mais a par dos acontecimentos, seria o pastor. Agora, e nós virmos ao culto e ouvirmos aquilo que o pastor falar para nós acerca disto. Porque ele tem um compromisso, uma responsabilidade até, de fazer isso. Agora nós, irmãos, Jesus disse que aqueles que creem em mim, ou seja, os sinais seguirão aos que creem. Não fala quanto ao pastor, não fala quanto a alguém que trabalha na seara de Deus. É todo aquele que crê. É o irmão, é a irmã, é o jovem. É todo aquele que crê. Esses sinais seguirão os que crê em meu nome. Qual deveria ser o meu assunto quando eu for visitar um irmão, uma irmã? Paulo, nos nossos dias, se ele estivesse aqui, ele chegaria na minha casa e ele não ia querer saber de coronavírus, não ia querer saber como que está a situação do mundo. Paulo, ele estava interessado, irmãos, na minha vida espiritual. Paulo estaria interessado na tua vida espiritual. Meu irmão, como é que você está, a tua vida com Deus? Era isso que ele ia perguntar para mim e para você. Como é que você está? Você está bem com Deus, irmã? Você está bem com Deus, irmão? Jovem, você está bem com Deus? E vamos dizer que de repente a coisa não estivesse boa por ali, que sabe, ele curvaria a sua cabeça e dizer, vamos fazer uma oração, irmão fulano de tal, vamos fazer uma oração, irmão fulano de tal, vamos orar a favor disso e Deus vai solucionar este problema. Ele não ficaria ali pegando uma mensagem de coronavírus, da situação do mundo que está caindo aos pedaços. Que sabe, ele iria tomar as tuas mãos e dizer, meu irmão, a Bíblia diz assim, e nós temos um Deus que pode todas as coisas, e Ele vai te ajudar, irmão, e Ele vai te ajudar, irmã, e você vai sair neste momento de calamidade. Meu Deus do céu. Eu gosto do apóstolo Paulo. E eu creio que eu vou apertar na mão dele lá do outro lado. O profeta diz que ele nunca se desviou
nem para a direita e nem para a esquerda. Ele foi fiel a cada palavra de Deus. Pegou toda a palavra. Você sabe que quando Israel, eu estava vendo isso essa semana, quando Moisés chegou no Egito para libertar o povo, havia 10 pragas que estariam caindo sobre os egípcios continuamente. Deus providenciou um lugar para Israel estar, onde eles estariam seguros. E ali foi Israel estar ali para estar seguros daquilo que estava acontecendo ali fora, no mundo. Ou seja, Egito é um tipo do mundo. E eu fico me perguntando muitas vezes, o que será que Israel estava fazendo nesses momentos nesse tempo que Deus deu para eles estar ali fora, num lugar seguro? Para Israel, era gozem. Para nós, hoje, irmãos, não é gozem natural, mas é um gozem espiritual, a palavra de Deus. Nós estamos aqui, como diz o profeta, ao redor desta palavra, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas o que Israel fazia ali? As pragas caindo. E o pior é que a última praga era a pior de todas. Você encontra em Êxodo, no capítulo 12, não lembro bem, no versículo 36 em diante. Você vai encontrar, irmãos, que a última praga era a morte dos primogênitos. Veja, Israel teria que neste momento que Deus deu para eles, aquele tempo que Deus deu para eles, era um tempo do quê? Para eles se arrependerem, porque lá no passado, quando eles estavam servindo os egípcios, e eles tinham comida em abundância, e precisou Deus providenciar um libertador para libertar eles. O profeta diz que a maioria dos israelitas não orava, não jejuava, não buscava a Deus, porque eles se ocupavam com as coisas do Egito, com as coisas do mundo, com seus trabalhos, com seus negócios. Mas havia alguns ali, diz o profeta, que mesmo surrado, mesmo cansado, mas eles iam buscar a Deus. Enquanto os demais comiam, enquanto os demais bebiam bastante água, enquanto os demais arrumavam as camas para ir dormir, havia alguns que iam buscar a Deus. Havia alguns, irmãos, que se preocupavam em se aproximar de Deus. Ou seja, aproveitavam o tempo que Deus estava dando para eles. E Deus então dá o tempo para eles se arrepender daquela frieza espiritual que eles tinham lá, de não buscarem a Deus. E durante este tempo, eles teriam que se preparar para sair do Egito. Eles teriam que se preparar para sair do Egito. Eles não podiam perder tempo. Vamos dizer, não podiam estar ali se preocupando. Hoje, irmãos,
Infelizmente a verdade é essa, mas a maioria dos cristãos aproveita para fazer churrascada, e ali você não vê nada de Deus ali, não se fala de Deus, não se lê um versículo da Bíblia entre os cristãos ali. Eu estava ontem em uma casa ali, e começou a surgir umas conversas ali, e o Espírito Santo falou comigo: o que você está fazendo? Sai daí, vai para casa. É isso que o Espírito Santo faz. É ou não é, irmãos? É isso que o Espírito Santo faz. Vê eu num lugar que eu não deveria estar, ele chama a minha atenção. Vê ele num lugar que você não deveria estar, ele chama a tua atenção. Apartai-vos, o profeta fala nessa mensagem aqui: apartai-vos. Não toqueis nada impuro. Saiam fora disto. Vocês foram chamados para ser pessoas separadas. É isso que a Bíblia diz. É isso que o profeta nos diz. Vocês têm que estar se preparando para sair. Vocês têm que estar se preparando para expor o sinal. Mas o profeta diz nessa mensagem aqui: mas é poucos os que querem expor o sinal. É poucos os que querem expor o sinal. Você está feliz nessa noite, irmão? Você está feliz nessa noite, irmão? Eu creio, irmãos, que logo o arrebatamento irá acontecer. E eu vou dizer algo. Assim como essa pandemia pegou o mundo inteiro despercebidos, despreparados, o arrebatamento pegará muita gente despreparados, desapercebidos, enrolados com as coisas daqui, preocupados muito com as coisas deste mundo. E o profeta diz que, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que as pessoas nem perceberam quando Noé entrou na arca. Meu Deus! O profeta diz que o arrebatamento acontecerá, e muitos nem estão aí, não vão perceber. Tem um hino que diz, irmãos, que se não fosse o Espírito Santo me alertar, dizer que o arrebatamento está às portas, eu nem lembraria que Jesus está voltando. Irmãos, você deve amar o Espírito Santo. Nós devemos amar o Espírito Santo, irmãos. Porque é Ele que diz para mim: Jurandir, Jesus está à porta para voltar. É Ele que diz para mim: Jurandir, se prepare para o arrebatamento. É Ele que diz para mim: Jurandir, se arrependa de seus erros. Jurandir, conserte aquilo que você deve consertar. É Ele que fala essas coisas para nós, irmãos. Só que muitas vezes nós ouvimos, mas fazemos como quem não ouviu. Eu creio que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas que estão assistindo através da internet, irmãos. Porque Deus é um Deus de amor. E Ele não quer que nenhum homem, nem uma mulher se perca. Você não quer que todos se arrependam. E é um tempo de arrepender-se. É um tempo de acerto. É um tempo de preparo. É um tempo de busca. O trem está vindo. E você pode até estar no ponto do trem passar. Mas mesmo assim o profeta diz que muitos estarão ali, olhando alguma vitrine ao redor ali do ponto do trem, comendo algumas pipocas, amendoins.
Mas oxalá, irmãos, que nós possamos sermos achados pelo Espírito Santo no devido lugar, onde Ele quer que nós estejamos. Para que este bendito Espírito Santo, ao vir, ele possa, como diz Jesus Cristo, me achar em pé na presença dEle. Me achar realmente aguardando e amando a sua vinda. Me achar realmente junto dEle, ao pé da cruz. Deus quer isso de mim, irmãos. Deus quer isso de cada um de seus filhos e filhas. Deus está nos chamando para isto. Deus não está nos chamando para pequeniques, para festas. Como diz Tiago, é melhor nós converter a alegria em tristeza, rasgar os nossos corações, pedir misericórdia para Deus, antes que seja demasiadamente tarde, diz o nosso profeta. Você deve estar, irmãos. Nós devemos estar. De uma maneira tão íntima com Deus. Estava lendo aqui que, eu já vou encerrar, Tiago dizendo que Deus tem ciúme. Deus tem ciúme, vocês já viram Deus ter ciúme? Deus tem ciúme de seu filho, Deus tem ciúme da sua filha. Mas por que Deus tem ciúme? Por que Deus tem ciúme de mim, tem ciúme de você? É porque Deus, Ele quer eu só para Ele. Deus quer você só para Ele. Deus não quer ver eu como Sansão, flertando com o mundo. Deus não quer ver você de mãos dadas com o mundo. Deus quer você só para Ele. Deus quer que você esteja o mais próximo dEle possível. Deus quer que você esteja em intimidade com Ele. Ali na tua cama, ali na tua casa, ali onde você estiver. Aquela sensibilidade, onde você pode, de repente, quem sabe, largar a louça ali, a colher, sei lá o que for, e você sentir aquela brisa ali ao redor daquela pia, onde você está lavando a louça, onde você está capinando, onde você está roçando, onde você está com a colher de pedreiro. Meu Deus, irmãos, Deus está querendo isto com cada homem, com cada mulher. Sabe o que Deus estava me falando para mim? Deus tem dado um tempo aqui em Chapecó, irmãos. Deus tem dado um tempo aqui em Chapecó, nessa igreja aqui em Chapecó, para o nosso amado líder de cântico incentivar a igreja a adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim, é um tempo que Deus está dando aqui em Chapecó, para essa igreja aqui em Chapecó. Mas uma coisa é certa, um dia não haverá um líder de cântico aqui para incentivar. Não haverá um líder de cântico aqui para dizer, dá glória a Deus, irmã, dá glória a Deus, irmão. Porque isso, irmãos, muitas vezes, irmãos, não deveria de acontecer isso, mas a verdade é esta. Um líder de cântico, ele simplesmente cantaria, e os irmãos, as irmãs se levantariam, quem sabe, e adoravam a Deus, sem precisar o líder de cântico incentivar. E mesmo assim, tem hora que o líder de cântico tem que tirar o casaco, porque vem o suador. Tem hora que o pregador tem que tirar o casaco, porque vem o suador. De tanto ele berrar, de tanto ele gritar, de tanto ele falar, de tanto cantar.
E o pastor vem e traz a palavra. E o pastor muitas vezes derrama lágrimas dos olhos. E são fios de cabelo caindo cada vez da cabeça do pastor, branqueando cada vez mais. O físico cada vez indo mais para o final. O Espírito Santo fazendo a sua chamada. Mas isto é o suficiente, irmãos? Isto é o suficiente? Eu saio ali para o lado de fora da porta, eu volto a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Nós saímos para fora dos portais ali, estamos praticando as mesmas coisas. Até porque o coração nem está aqui mesmo. Nós estamos muitas vezes de corpo presente na igreja. No outro dia você vê o irmão na rua, vê a irmã na rua, você leva um choque. Será que é ela? Será que é ele? Adiantou Deus falar um dia antes? Volta na casa a mesma coisa. Não muda, não coloca em prática, não arrepende, não acerta, não busca, não se prepara. Mas, irmão Jurandir, você não é pastor para estar dizendo essas coisas. Pura verdade. Não sou pastor. Mas, irmãos, eu sei que tudo que eu falar aqui tem um peso. E isto conta. E se eu sou teu irmão, e se eu amo você, e Deus vem e diz, fala isto, e eu não falar, naquele dia, você pode até apontar o dedo para mim e dizer, o irmão Jurandir deveria ter falado isso naquela noite. E Deus tem me cobrado muito sobre essas coisas. Muito sobre essas coisas. Esses dias, irmãos, segunda-feira, fez 8 dias, esse segundo que passou. Eu deitei na cama, depois, umas horas da noite, deitei na cama e fiquei ali meditando um pouco, deitado, e eu senti um puxão. Eu senti um puxão. E eu percebi que era Deus querendo falar comigo. Deixa eu dizer isso, irmãos. Conto isso porque Deus me leva a contar isso. Eu senti aquele puxão, tipo que a minha mente assim, deu um estalo assim, e eu senti, é Deus querendo falar comigo. E eu puxei a minha camisa por cima da calça que eu estava vestido, me ajeitei, e eu fechei os olhos e fiquei ali. Não sei, porque você não sabe quando você adormece, né? Mas eu adormeci. E Deus veio. E Deus começou a falar comigo. E Deus pedindo para me pregar. E eu comecei a chorar quando Deus começou a pedir para mim pregar. Uma pregação dura, uma pregação cortante. Uma pregação que as pessoas não querem ouvir. Na maioria das vezes. Porque dar um prato de doce para as pessoas é bom. É difícil quem recuse.
Mas a questão é quando você traz algo que as pessoas, elas não gostam, que as pessoas não aceitam. Mas de qualquer maneira você tem que expor aquilo. Irmãos, eu vou encerrar. Nós estamos vivendo numa hora avançadíssima. Nós estamos vivendo numa hora avançadíssima. O Espírito Santo, irmãos, ele é bem sensível. Nós muitas coisas, irmãos, que nós falhamos, e principalmente nas pequenas, e nós achamos que aquilo não vai nos impedir. Agora eu te pergunto nessa noite, é nas coisas grandes que Deus vem e nos repreende? É nas mínimas coisas, irmãos. É naquele olhar, às vezes para o meu irmão, para a minha irmã. Vamos dizer assim, um bom dia, né? Mas sabe de que jeito aquele bom dia? Um boa tarde, né? Um aperto de mão, mas não passa. Não vai passar naquele dia lá. Não vai passar naquele dia lá. E se tem uma coisa que eu devo tomar cuidado, irmãos, é com as coisas pequenas. É nas mínimas coisas. É aí que vai, ou pode me impedir, quando eu tiver que atravessar o rio. E Deus vem e nos repreende. Deus vem e nos corrige. Deus vem e nos adverte, através do ministério. Mas pastor, só aquela rachadura na saia não tem problema, né? Não tem problema, né? Aqui. Mas e quando você tiver, irmã, que atravessar o rio? É pouquinha coisa, mas não deixa de ser uma insinuação. Mas pastor, mas eu usar essa calça, pastor, esse tipo de cabelo, pastor, não faz mal. Não faz mal aqui. Mas e quando você tiver que atravessar o rio? Quando nós tivermos que atravessar o rio, quando houvesse aquela chamada, e que Deus nos ajude, que todos nós possamos atravessar o rio. Mas e se por acaso alguém só vê os demais passar e ele não conseguir passar? Hein, irmãos? Ah, mas ele é meu irmão, se eu pagar, eu pago, se não pagar não tem problema, é aqui, né? Fazer como Isaú, né? Querer presentear o irmão, para querer aplacar a ira do irmão, isso não funciona. O acerto é aqui, ó. E o profeta diz, você deve para o teu irmão, é com ele que você tem que acertar. Você pode até pedir perdão a Deus, mas depois que você acertar com ele. Depois que você acertar com ela. É tempo de acerto. É tempo de se arrepender. É tempo de ajustar as coisas aqui. É tempo de apertar o cinto. É tempo que daqui um pouco nós temos que ir embora, então vamos nos ajustar com a palavra.